Hoje, para os irmãos, eu quero estar falando a respeito do propósito da Bíblia. Vai ser um vídeo curto, mas de grande importância. Às vezes não sabemos qual é o propósito que a Bíblia tem, então eu quero estar falando para os irmãos. Para isso eu quero estar lendo para os irmãos Gênesis no capítulo 1 e no versículo 1. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Neste versículo, irmãos, o Senhor já nos revela qual é o propósito da Bíblia, né? Aqui se fala assim: no princípio. Quero estar lendo para os irmãos em Apocalipse 21 e no verso 6. O meio do versículo diz assim: Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Irmãos, o método de ensino de Deus, ele é tremendo. O Senhor, desde o princípio até o fim, ele sempre revela Cristo nas Escrituras. Então nós já vimos que de cara, no primeiro versículo, o Senhor já começa falando no princípio. E quem é o princípio? Cristo. Ele mesmo falando aqui em Apocalipse 21, no versículo 6, que ele é o princípio e o fim. Então, o propósito da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você que gosta de estudar as Escrituras, tem que ter em mente que é revelar a pessoa de Cristo. Por que revelar a pessoa de Cristo? Por que revelar quem é Cristo? A Bíblia nos fala em Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 3. Vou estar lendo para vocês. Diz assim: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Parte A do versículo. Prestar atenção? Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. De quem o texto está falando? Está falando de Cristo. Que Cristo é a expressão exata da glória de Deus. E ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, né? Então nós vemos aqui que Cristo é a expressão de Deus. Então as Escrituras revelam a Cristo porque Cristo revela Deus. Em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 15, irmãos, diz assim, falando de Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Então, Deus estava na sua eternidade. De repente ele se revela através da palavra. Ele revela quem ele é através de Cristo. Em João, no capítulo 1, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, diz que assim, no princípio, conectando novamente com Gênesis, no princípio era o verbo, a palavra, E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, Deus estava na sua eternidade e através da palavra ele revela quem ele é. Por isso que em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 15, fala que ele é o primogênito da criação. Não está dizendo que Cristo ele foi criado, Deus estava lá e cria Cristo. Não. Ele está falando que ele estava em oculto e ele se revela. Então, quando ele se revela, aqui é o primogênito da criação, que é a revelação do seu ser. Muitas doutrinas falam que Cristo foi criado
usando de base, né, este versículo de Colossenses. Mas não. O primogênito da criação aqui que ele está falando é a palavra que veio, mas Cristo já estava lá. Assim como diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o propósito da Bíblia é nos revelar a vontade de Deus, revelar quem é Deus, né? Cristo revela quem é Deus, e hoje, irmãos, a igreja, quando anda segundo a vontade de Deus, revela quem é Cristo. Entende? Então, o Antigo Testamento, né, vamos jogar assim, o Antigo Testamento, a glória do Antigo Testamento é Cristo. E a glória de Cristo é Deus. É como se fosse sendo revelado, sim, até chegar à plenitude do conhecimento, que é o propósito de Deus para nós. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, fala assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos pela plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Depois aqui fala Cristo. Então, a plenitude da inteligência, esse é o propósito de Deus, que nós chegamos à plenitude do conhecimento de quem Ele é. Entende? A partir do momento, irmãos, que nós temos consciência de quem é o Senhor, nós começamos a abandonar o pecado. Nós começamos a ter a consciência de que Deus não é brincadeira. Nós começamos a ter a consciência do grande amor dele. Então, quanto mais nos distanciamos da leitura da palavra, da oração, da comunhão com Deus, mais nós entramos como se fosse nas trevas. Porque é nas trevas, na verdade, não é como se fosse. Entramos nas trevas. Então, a partir do momento que nós começamos a buscar o conhecimento de Deus através das Escrituras, através da oração, nós começamos a sair deste império das trevas e começamos a entrar na luz. Sabemos que a luz, em João diz, Jesus falando, eu sou a luz que veio ao mundo. Então, a partir do momento que nós começamos a entrar no conhecimento de Deus, nós começamos a abandonar aquelas coisas, porque nós começamos a ver a realidade, nós começamos a ver a necessidade que a nossa alma tem de um Salvador. Então, o propósito da Bíblia é nos levar ao conhecimento de quem é Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. E assim, irmãos, quando nós conhecemos quem é Deus, começamos a conhecer através de Cristo, nós também começamos a agir como Ele. E automaticamente as pessoas que estão à nossa volta começam a ver Cristo através de nós. Amém, irmãos? Espero que eu edifique a vida dos irmãos esse vídeo. Peço que os irmãos curtam o vídeo, né, para que o YouTube dê mais destaque ao vídeo, e compartilhe também, né, para que essa palavra chegue ao coração de outras pessoas. Amém?